Esta quarta-feira está sendo um dia de extremos no clima pelo Brasil. Teve calor no Nordeste, o frio bateu recorde no Sul e as chuvas não estão dando trégua no Sudeste e no Centro-Oeste. As informações do tempo com Marco Antônio Mendes. E aqui em São Paulo a gente teve as duas coisas, chuva e frio. É muito de tudo, né, Márcio? Inclusive a gente bateu recorde aí para as duas coisas, tanto para frio quanto para chuva. Primeiro, quanto à questão da temperatura, né? Foi a tarde mais fria do ano até agora. E segundo, que de ontem para hoje foi registrado o maior volume de chuva, Márcio, para um dia de junho. Desde 1995, a chuva praticamente não parou aqui em São Paulo e aí, como consequência, foram registrados muitos transtornos, inclusive com a morte de uma pessoa. A gente vai conversar ao vivo agora com a Natália Lauxen, que traz um balanço para a gente sobre o que aconteceu. Natália, bem-vinda aqui ao Prime Time. Conta para a gente esse resumão. Boa noite para você. Boa noite, Marco, Márcio, para todo mundo que está com a gente. Infelizmente, uma morte foi em relação a um sobrado que desabou na madrugada dessa quarta-feira na zona leste de São Paulo. O grupo de busca e resgate em estruturas colapsadas até foi acionado para ajudar na retirada de 3 vítimas que ficaram soterradas. Uma delas, então, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local. As outras 2, então, foram socorridas sem ferimentos. O local acabou sendo interditado aí pela Defesa Civil, que informou que esse imóvel tinha quartos de locação e, por isso, 37 adultos e crianças devem ainda ser encaminhados aos abrigos que estão disponíveis. A Secretaria de Segurança Pública já disse que investiga o caso. As causas do desabamento também ainda estão em apuração. É importante a gente lembrar que o Defesa Civil alerta que aquele sistema nacional segue fora do ar. Isso aconteceu, já desde o final de semana, tanto que a Defesa Civil de São Paulo não conseguiu enviar esses alertas ontem sobre as chuvas. O acesso a esse sistema foi suspenso pela Defesa Civil Nacional depois daquele ataque cibernético que foi registrado no último sábado, que inclusive enviou mensagens aí na madrugada para o pessoal com a palavra misantropia. Portanto, sistema, infelizmente, ainda fora do ar. Pois é, que faz toda a diferença numa situação como essa. Nath, obrigado pelas suas informações aqui no Prime Time. Bom, e além da chuva que não para aqui em São Paulo, o que não é comum para esse mês agora de junho, né? A cidade também teve outra marca. Acompanha com a gente, essa foi a tarde mais gelada do ano, com máxima de só 13,5 graus, até um pouco abaixo do que estava sendo previsto ontem, que era de 14. E foi um dia sem variação no termômetro, porque a mínima ficou ali na casa dos 12,3 graus, ou seja, um dia com praticamente a mesma temperatura e acabou só não baixando ainda mais, Márcio, por causa dessas nuvens aí, por causa dessa chuva que acabou mantendo o pouquinho de calor que ainda tinha aqui na superfície. Pois é, agora não foi só em São Paulo, teve temperatura mais fria ainda no sul do Brasil, né? Mais fria ainda, várias cidades aí batendo recordes de temperaturas negativas. Márcio, um levantamento da Climatempo indica que mais de 70 cidades no sul atingiram essa marca, foi praticamente um festival de temperaturas abaixo de zero. E a gente vai trazer aqui alguns desses dados. Olha só, a campeã foi, mais uma vez, Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, hoje com menos 9,2 graus, a temperatura mais baixa do Brasil em 2026. Agora, Urupema, Urubici, ali pertinho também, na Serra Catarinense, também com temperaturas baixas, menos 8, menos 5. No Rio Grande do Sul, a gente teve aqui temperatura muito baixa em Pinheiro Machado, com menos 5,6, Soledade com menos 4,7 e no Paraná, Palmas, com menos 2,9 graus. E foi uma manhã de geada ampla. Você está vendo aí, campos ficaram branquinhos, o que acabou proporcionando essas imagens. Olha esse amanhecer belíssimo. E, gente, tadinha dos animais, olha só. Quem tá acostumado? Poxa, Márcio, nem vale. Mas olha só, Márcio, os lagos ficaram totalmente congelados. Vamos dar uma olhada nessa imagem que foi gravada pelo Sérgio Felipe Rodrigues. Olha só. É difícil de quebrar, de tão congelado que tá. Olha só, gelo puro. Pois é, e olha a extensão do lago congelado, daquele riachinho ali, né? E você viu ali, não era uma fina camada, era uma grossinha. camada mais grossa de gelo, né? E tem chance de se repetir amanhã?
Tem, Márcio, tem sim, porque a gente está só no pico dessa onda de frio. Amanhã ainda vai ser uma manhã muito, muito gelada em vários lugares. Vamos ver aqui as temperaturas mínimas para as capitais. Veja aqui, ó, Curitiba tende a ser a capital mais gelada amanhã, com mínima prevista aqui de 2 graus. Porto Alegre e Florianópolis com 5 e 6 graus. Já Campo Grande ficando aqui na casa dos 9. Muito frio também em Belo Horizonte, com 14, e Cuiabá com 15, e até Rio Branco deve ter o fenômeno da friagem, com 17 graus de mínima. E aí, gente, aquela imensa frente fria que está deixando o tempo bem fechado aqui do sudeste até grande parte do norte do país, está aqui praticamente estacionada. Amanhã vai continuar provocando chuva nos mesmos lugares, inclusive em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os volumes devem ser ainda mais intensos na cidade do Rio, cerca de 30 milímetros sendo previstos. Em São Paulo chove um pouco menos, mas a máxima aqui também não deve passar da casa dos 14 graus. E aí, além do tempo instável no centro do Brasil, onde a gente vê aqui em verde um pouco mais escuro, as chuvas vão continuar sendo previstas também para o litoral aqui do Nordeste, entre a Bahia até mesmo a Paraíba, e os temporais continuam entre o Maranhão e aqui o Amazonas. Agora, onde a gente vê em amarelo, grande parte do país, o tempo vai seguir sendo firme, Márcio. E aí, Márcio, tem um monte de gente que está me perguntando, quando é que passa essa chuva? Quando é que passa esse frio que ninguém aguenta mais? No fim de semana, gente, as temperaturas tendem a dar uma amenizada, tá? Mas não vai ser tanto assim. E já tem uma nova onda de frio, uma nova frente fria sendo prevista para as próximas semanas de novo. Eu até entendo que o frio realmente incomoda muita gente, e quem estava no ponto de ônibus hoje, frio e chuva, a combinação é terrível, né? Um problema também para a agricultura, Márcio, principalmente essa questão da geada, podendo estragar também algumas plantações, né? Mas tem que pensar que essa é uma época de seca, época de reservatórios vazios, então a chuva mal ou bem equilibra um pouco isso. Tá dando uma ajudada aí a não diminuir tão intensamente assim essa questão dos reservatórios. Mas entendendo os problemas que a chuva causa, ainda mais aqui em São Paulo, que choveu bem forte, o registro de uma morte. Muito obrigado, Marco Antônio Até amanhã. Mendes. Tchau, tchau.